Seja bem-vindo ao quarto vídeo do workshop Endocrinovete. Nesse vídeo, eu vou te mostrar a rota definitiva para você identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Mesmo que você ache que endócrino é complicado. Parece que é bom demais para ser verdade, não é mesmo? Então, por isso, presta atenção nesse vídeo. Antes do método Endocrinovete, eu ficava toda hora o quê? Olhando o livro. Eu olhava assim, tem clínica. Tá, mas aquela clínica às vezes só uma doença hepática. Que exame eu vou pedir? Hoje em dia eu tenho uma calma, consigo olhar um exame e aí com o exame eu fazer as perguntas corretas para a gente poder verificar se aquilo ali pode ser uma endocrinopatia, se tem uma endocrinopatia. Eu ficava perdida, porque eu não tinha um roteiro para fazer, entendeu? Com o curso da endócrina, eu consegui montar um roteiro e ter a certeza de que eu estava no caminho certo. Eu consegui juntar a clínica, que é o que eu preciso, né, com os exames e fechar um diagnóstico. E você convencer, às vezes, um colega de que aquele animal não tem hipotiroidismo, quando ele vê um exame, às vezes, alterado, e você poder explicar isso para ele com segurança, isso para mim foi realmente maravilhoso. Apesar do pouco tempo que eu tenho para estudar, tem minha casa para cuidar, né? Tenho filhos e tudo mais. Em um mês eu estava ali já fazendo diagnóstico com confiança. E a Endocrinovete me deu isso. Eu consigo trabalhar porque eu tenho confiança de fazer o diagnóstico certeiro. Então foi uma virada de chave. Elas aprenderam a identificar e tratar endocrinopatias com confiança. Mesmo não tendo muita base de endócrino na graduação, mesmo achando que endócrino era complicado, né? Eu ensinei, gente, para elas o passo a passo que vou te mostrar nesse evento aqui. Talvez agora você esteja aí se perguntando, né? Olha só, de onde veio esse método da lei de endocrinologia? Onde será que veio esse método? Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Então vamos lá. Quem é essa tal de Ale Vargas? Quem é essa tal de Ale Vargas aí, né? Então, depois de me formar em veterinária na USP, eu comecei a trabalhar com clínica, né? E no início era assim como você, né? Não tinha facilidade com endocrinologia, não, né? Afinal de contas, eu também tive pouca endocrinologia na faculdade. A gente quase não tem endocrinologia durante a graduação, né? Tinha dificuldade de lidar com os tutores, não tinha confiança na hora de fechar o diagnóstico das endocrinopatias, né? Me sentia desvalorizada profissionalmente, né? Que trabalhava muito, 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 muito. Tinha medo de errar e prejudicar o paciente, né? Tinha muito medo de errar o meu diagnóstico, né? E aí, gente, me sentia frustrada. É a palavra exata. Me sentia frustrada. Porque eu achava que o meu resultado não era proporcional ao meu esforço, né? Me sentia insegura, né? Por que eu me sentia insegura? Porque tinha medo de prejudicar o paciente com um diagnóstico errado, né? Então, tenho certeza que você também já deve ter passado por um perrengue assim, né? Me sentia desanimada, né? Me sentia desanimada, porque não via perspectiva de mudança. Eu achava que a vida inteira eu sentia aquela tensão, aquele estresse, aquela dificuldade, aquele medo de errar o diagnóstico e matar meu paciente, né? Por conta de um diagnóstico errado ou um tratamento errado, né? Se você se identifica com algum desses sentimentos, comenta aqui embaixo, na verdade, né? Comenta aí embaixo, né? Entretanto, gente, olha só, eu continuei a minha trajetória de muito estudo,
né, e experiência. E aos poucos, o endócrino começou a ficar mais simples para mim. Estudando. E aos poucos começou a ficar um pouco mais fácil, um pouco mais simples para mim, né? Afinal de contas, eu tinha aí 5 anos de experiência na clínica, fui fazer meu mestrado na USP, na área de endocrinologia, na fisiologia, né? O meu trabalho de mestrado foi com transportadores de glicose, GLUT4 em tecido adiposo, de cadelas obesas e cadelas diabéticas, né? Tive aí mais 4 anos trabalhando na internação, exclusivamente na internação, já não atendia mais clínica, trabalhava na internação e na endocrinologia, né? Então não fazia mais atendimento clínico, mas trabalhava com intensivismo e com endocrinologia, né? Aí só a partir de 2006 que eu consegui focar apenas na endocrinologia, deixei o atendimento, deixei na verdade a internação, né, o intensivismo, e fui trabalhar full time com endócrino. E aí, em 2010, eu criei o primeiro curso de pós-graduação em endocrinologia da América Latina, né? E hoje eu sou professora da pós de endocrinologia da Anclivepa São Paulo e também coordenadora desse mesmo curso, né? E aí, gente, depois dessa trajetória toda, anos e anos, né, de muito esforço, acabei desenvolvendo aí o meu próprio método de endocrinologia, né? O meu próprio método de endocrinologia. E identificar e tratar as endocrinopatias com confiança ficou muito simples para mim, né? Muito simples para mim, né? Então, eu percebi que eu não precisava ter demorado todo esse tempo e nem sofrido tudo que sofri para aprender a identificar e tratar endocrinopatias com confiança, né? Então, trabalhei anos com clínica, depois mais anos fazendo mestrado, mais anos trabalhando na internação, depois que eu passei a me dedicar somente à endocrinologia, estudando muito, né? Muito. E aí eu falei, nossa, eu não precisava ter passado por todo esse sofrimento para aprender a identificar e tratar endocrinopatias com confiança, né? Eu percebi que para identificar e tratar endocrinopatias com confiança de verdade, o que eu precisava? Precisava de um raciocínio lógico correto, uma forma lógica correta para se pensar nas endocrinologias, na endocrinopatia. Precisava de tópicos específicos das endocrinopatias, né? Então, ter os tópicos separados por endocrinopatias, né? Precisava de uma ordem cronológica de estudos, né? Não é uma ordem aleatória, né? Então, eu percebi que eu tinha um passo a passo replicável para qualquer veterinário identificar e tratar as endocrinopatias com confiança. Falei, opa, espera um pouco. Eu consegui encontrar uma forma de simplificar a endocrinologia. Esse passo a passo, será que ele pode ser repassado para um colega veterinário? Sim, esse passo a passo é replicável para qualquer veterinário identificar e tratar endocrinopatias com confiança, né? E aí, gente, eu só pensava numa coisa, né? Se eu tivesse tido acesso a esse método antes, eu teria vencido essas barreiras muito mais rápido, né? Não precisava ter passado por esse perrengue todo, né? E aí foi assim que o método Endocrinovet veio parar nas minhas mãos, né? Depois desse período todo
de sofrência aí, né? E aí, gente, olha só, né? Então, esse método veio parar nas minhas mãos. Mas, como eu sei que muitos veterinários passam por essas mesmas dificuldades que eu passei quando comecei na clínica, né? E sabendo que na graduação não se aprende tudo o que é necessário para atender as endocrinopatias, eu comecei a fazer o quê? Produzir conteúdo nas redes para ajudar os veterinários que têm dificuldade com endocrinologia, né? No Instagram, no YouTube, né? E sim, com essas ferramentas, eu consegui ajudar um número de veterinários muito maior, sim. Então, expandindo aí a minha experiência para os médicos veterinários, compartilhando, né, essa minha experiência, essa minha paixão pela endocrinologia, né? Então, sim, eu consegui ajudar muitos veterinários utilizando essas ferramentas, né? Mas, probleminha, né? As pessoas tinham muitas dúvidas, né? Com esse material que eu entregava para os médicos veterinários, a partir desse material surgiam dúvidas. E aí, eles precisavam, né? Esses veterinários precisavam de um suporte maior. E aí, por conta disso, né? Que no final desse evento eu tenho uma surpresa especial para você. Como é que funciona o curso Endocrinovet? Vamos lá, eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, né? Então, nós temos no nosso curso Endocrinovet, uma plataforma com as minhas técnicas de endocrinologia. No curso Endocrinovet, então, e nesta plataforma, na verdade, no nosso curso, você vai encontrar o passo a passo para identificar e tratar endocrinopatias com total confiança, né? Com total confiança. Joia. Para você entender exatamente como o curso funciona, vou dividir minha explicação aí em 5 partes, tá? Então, vou explicar para vocês o benefício dessa turma especial, que eu tenho um presente, eu falei no começo dessas aulas, que eu tinha um presente para vocês, né? Um benefício especial para essa turma. Vou explicar sobre os módulos, como são divididos os módulos desse curso Endocrinovet. Temos uma comunidade Endocrinovet só para vocês que forem participar desse curso. Tenho super bônus exclusivos para vocês, né? E uma oferta especial para essa turma. Olha só, vou explicar o passo a passo disso tudo, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os benefícios exclusivos dessa turma super especial, né? Você vai poder assistir a gravação das videoaulas ao vivo. Então, esse curso Endocrinovet é um curso que vocês vão comprar, é um curso gravado e que fica lá disponível na plataforma para vocês durante 1 ano. Mas para essa turma, vocês vão ter uma coisa mais especial, um benefício exclusivo. Vocês vão poder assistir a gravação dessas videoaulas, onde vocês vão poder, então, durante essa gravação, tirar dúvidas. Todas as dúvidas durante a gravação da aula, né? Então, isso é muito legal. Vocês vão assistir a gravação das videoaulas e aí nessas gravações, vocês vão poder tirar dúvida no final do encontro, né? Então, no final desse vídeo, né? Toda semana nós vamos gravar aí juntos os módulos, né? Fica tranquilo, porque se você tiver ocupado, pode assistir a gravação, tá? Então, quem assistir quem assistir ao vivo vai ter o bônus de poder tirar a dúvida no final de cada encontro, de cada meet.
Mas se você nesse dia estiver ocupado, você vai poder assistir a gravação, né? E essa gravação, ela fica disponível para vocês durante um ano, tá? Durante um ano vocês vão ter acesso a essa gravação. Com relação aos módulos, quais são os módulos que nós temos aí? Quais são os módulos do curso Endocrinovet? Vamos lá. Vou te explicar como funciona cada um desses módulos. Mas o mais importante, pessoal, é você prestar atenção no benefício do estudo de cada um deles, né? Então, eu vou explicar o que é cada módulo, mas o que eu vou entregar, que eu vou explicar para vocês e quais são os pontos que vocês devem focar em cada um desses módulos, né? Então, vamos lá. As aulas, né? Então, nós temos uma aula inaugural, onde vocês vão me contar suas dificuldades, né? E vai ter aqui, né, qual que é o benefício disso. Você vai aprender como navegar dentro da plataforma do curso e como organizar os seus estudos, né? Então, essa tem uma aula inaugural e qual que é o benefício disso? Você aprender como navegar dentro da plataforma, para você não ter dificuldade, para você poder assistir sem prejuízo aí, toda vez que você quiser, você vai assistir sem grandes dificuldades, mas aí você precisa aprender como é que utiliza a nossa plataforma, que é bastante simples, pessoal. É bastante simples. Aí depois nós vamos ter aí um módulo que é... Então, o nosso curso tem vários módulos. Nós vamos ter aí o módulo de diabetes mellitus em cães. Nesse módulo de diabetes, a gente vai aprender por que o cão desenvolve o diabetes, quais são os sintomas, as alterações laboratoriais, testes específicos para você fechar o diagnóstico. Quando a gente for falar de tratamento, quais são as insulinas que eu posso usar nos cães? Vou falar sobre o manejo nutricional e como aumentar a adesão do tutor ao tratamento, né? E aí, qual é o benefício, né, pessoal? O benefício desse módulo. Você vai dominar o conhecimento sobre o diabetes, porque esse conhecimento é essencial para você convencer o tutor da importância do tratamento, né? E aí você vai conquistar a confiança ao longo do processo. Então, o tutor, ele não vai seguir o tratamento se você não passar uma confiança sobre o conhecimento da doença para o tutor, né? Então, você precisa confiar, com isso você vai conseguir ganhar a confiança do tutor, porque você também estará confiante. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer o tutor seguir o nosso tratamento porque ele não sente confiança quando a gente começa a falar sobre a doença, né? Então, é importante você se sentir confiante para você aumentar a adesão do tutor ao tratamento, né? O próximo módulo, gente, é sobre o diabetes em felinos. Então, a gente vai falar de diabetes em cães e num outro módulo nós vamos falar sobre diabetes em felinos, né? Então, o que a gente vai ter nesse módulo de felinos, diabetes em felinos, né? Entender por que o gato desenvolve diabetes, né? Quais são as manifestações clínicas e alterações laboratoriais do diabetes em felinos, quais são os testes para a gente fechar o diagnóstico, testes específicos, quais insulinas que eu posso utilizar no meu paciente felino, como tratar o diabetes sem insulina. Vamos falar também em termos de tratamento, vamos falar de insulina, vamos falar de como tratar o diabetes sem insulina com outros fármacos e o manejo nutricional, o tratamento nutricional do paciente diabético felino. E, acima de tudo, aí não podemos esquecer de falar como aumentar a adesão do tutor ao tratamento. Ao término desse módulo, qual que é o benefício? Você vai dominar o conhecimento sobre o diabetes, que é essencial para convencer o tutor da importância do tratamento e conquistar sua confiança ao longo do processo, né? Mais um módulo, o módulo de cetoacidose diabética, né? O que nós vamos ver no módulo de cetoacidose diabética, né? Quais são as causas da cetoacidose diabetes em cães e gatos? Diagnóstico, né? Quais são os sintomas e alterações laboratoriais para você suspeitar de cetoacidose
diabética em cães e gatos. Quais são as etapas do tratamento? A fluidoterapia, a insulinoterapia, a correção eletrolítica. E quando transitar, aqui o pessoal tem bastante dúvida, né? Quando transitar de tratamento de emergência para tratamento crônico, como que eu saio aí da infusão de insulina regular e vou para NPH, caninsulin, para Lantus, né? Como que eu migro? Em que momento que eu vou migrar, né? Como que eu faço para desmamar da insulina regular? Ao término desse módulo, né? Qual é o benefício desse módulo? Você vai dominar a cetoacidose, porque dominar a cetoacidose permite agir rápido e salvar vidas. A cetoacidose é uma doença com alta morbidade e mortalidade, né? Com isso, você evita complicações graves, né? Se você faz o diagnóstico precoce. Você vai evitar complicações graves como choque e falência orgânica, né? Falência múltipla de órgãos, né? Então, choque. Com o manejo preciso, você reduz aí o tempo de internação e sofrimento, de internação e sofrimento do paciente, né? Então, é muito importante a gente conseguir diagnosticar a cetoacidose diabética precocemente, conseguir tratar adequadamente para tentar diminuir a mortalidade, já que é uma doença que tem uma alta mortalidade, morbidade e mortalidade, né? E, acima de tudo, reduzir o tempo de internação, né? Não é possível que eu vejo muitos colegas falando que o paciente ficou 1 semana, 10 dias internado por conta de uma cetoacidose diabética, né? Alguma coisa está acontecendo de errado aí com esse paciente. Não é muito comum isso acontecer. Próximo módulo, qual que é o próximo módulo, né, gente? É a síndrome de Cushing. Dentro do módulo síndrome de Cushing, nós vamos ter aulas sobre a etiologia do Cushing, o que causa a síndrome de Cushing, como fechar o diagnóstico da síndrome de Cushing, quais são as alterações laboratoriais, então sempre a partir das manifestações clínicas, quais são as alterações laboratoriais, os testes específicos aqui, o nosso DNA diagnóstico, nossa ação, né, o momento de ação, o nosso tratamento, protocolo de ação, como tratar com trilostano, vai ter uma aula só quando realizar a adrenalectomia, então cada módulo é dividido em várias aulas, então essas aulas estão separadas para facilitar, tanto para você assistir, quanto para você revisar. Como essas aulas vão ficar disponíveis na plataforma durante 1 ano, toda vez que você estiver atendendo um paciente que você suspeita de síndrome de Cushing, você tem como entrar numa aula específica. Eu estou vendo algumas alterações, fui fazer um check-up e estou vendo uma alteração laboratorial. Será que é da síndrome? Será que é Cushing? Aí eu não estou lembrando muito bem quais são as alterações. Então, você vai entrar nessa aula específica de como fechar o diagnóstico pensando nas alterações laboratoriais. Quais são as alterações que sugerem o diagnóstico de Cushing? Então, isso facilita muito. Via ler um sintoma, será que essa miotonia, pseudomiotonia é do Cushing? Aí você vai entrar lá na aula de manifestações clínicas do Cushing e vai ver se aquele sintoma que você está vendo é da síndrome de Cushing, né? Então, vai ser um manual aí rápido de pesquisa para você tratar com mais confiança o nosso paciente, né? E aí, ao término desse modo, qual que é o benefício, né? Você vai identificar precocemente a síndrome de Cushing, o que evita a progressão da doença e melhora o controle clínico. Você vai prevenir complicações graves, como diabetes, infecções e trombos, né? Com isso, a gente vai garantir o quê? Maior qualidade de vida e bem-estar do paciente, né? Imagine só o nosso paciente fez aí uma doença renal, uma insuficiência renal, porque faz anos que ele tem Cushing e a gente sabe que o cortisol, ele leva à lesão tubular e glomerular do nosso paciente, porque o cortisol em excesso leva à hipertensão e a hipertensão leva à lesão renal. Então, aquele paciente teve uma lesão renal porque o diagnóstico de Cushing não foi realizado, né, com brevidade, né? Mais um módulo, o próximo módulo é o módulo sobre o hipoadrenocorticismo. Então, nesse módulo, nós teremos várias aulas. Uma aula sobre etiologia, o que causa o hipoadreno, quais são as causas do hipoadreno. Uma aula só sobre manifestações clínicas do hipoadreno.
Como fechar o diagnóstico pensando em alterações laboratoriais no paciente que tem hipoadreno. Aí depois a gente tem uma aula só sobre o DNA diagnóstico, né? Qual teste solicitar, como interpretar. Como tratar com zicortal, né? Que é um mineralocorticoide. Como tratar com prednisona. No final desse módulo, né? Após as aulas, qual que é o benefício de você fazer esse curso de hipoadreno, né? Nós vamos dominar aí a Addison e com isso a doença de Addison, né, permitir, né, que a gente consiga reconhecer os sinais sutis e evitar as crises addisonianas que são potencialmente tóxicas, né? Fatais, na verdade. Você então vai conseguir intervir com segurança, prevenindo descompensações e transmitindo mais uma vez confiança ao tutor, né? Você não vai ficar lá embaralhado, achando que é doença renal, depois que é doença gastrointestinal, para depois que o paciente estiver numa crise addisoniana, né? Com chance de óbito, chocado, a gente tem aí para venha pensar num hipoadrenocorticismo, né? O próximo módulo, depois desse daí, a gente vai ter o módulo de hipotireoidismo, né? A gente tem um módulo de hipotireoidismo. Nesse módulo de hipotireoidismo, o que nós teremos de aula, né? Qual é a causa do hipotireoidismo? Quais são os sintomas para você suspeitar do hipotireoidismo? Quais são as alterações laboratoriais do nosso CSI Lab? Depois, como um módulo, uma aula só de como fechar diagnóstico com testes hormonais, que é o nosso DNA, como tratar com levotiroxina, e ao término desse módulo, nós vamos dominar, você vai dominar o hipotireoidismo, o que vai te permitir identificar alterações sutis antes que a doença avance, né? Então é importante que você acerte o diagnóstico, né? Então, quando você acerta no diagnóstico, conduz um tratamento eficaz, com melhora clínica e visível rápida. Isso, gente, fideliza o tutor, valoriza seu trabalho, evita exames desnecessários e posiciona você como referência em casos crônicos, né? Então, isso é muito importante, né? O tutor não achar que você está perdido pedindo vários exames sem saber por que você está pedindo cada um desses exames, né? Tem mais? Tem outros módulos aí, gente? Tem o módulo de síndrome de Cushing em felinos. E aí, nesse módulo, também teremos várias aulas diferentes, uma aula sobre causas, manifestações clínicas, uma aula só de alterações laboratoriais, uma outra aula só do DNA da endocrinopatia, né, do Cushing, e como tratar com tilostano. E aí, no final desse módulo, você vai conseguir identificar a síndrome de Cushing e, com isso, evitar atrasos no diagnóstico e falhas no tratamento, né? Você vai conseguir controlar melhor os casos complexos, como o diabetes resistente à insulina. Então, você fica batendo cabeça só porque você não sabe diagnosticar a síndrome de Cushing, você fica batendo cabeça, né? Então, não, isso não é legal, né? Então, a gente quer identificar precocemente, né, esses casos mais complexos. Isso vai melhorar a qualidade de vida do paciente, né, do gato, e mais uma vez vai valorizar a sua atuação como clínico de felinos. Um outro módulo, esse módulo também é bem comum, né, é uma doença bem comum na nossa rotina, a obesidade em cães e gatos, que é um grande desafio, né? Nesse módulo, nós vamos ter aulas falando sobre a causa da obesidade em cães e gatos, como diferenciar a obesidade versus endocrinopatia e como iniciar, né, o programa de perda de peso. No final desse módulo, qual que é o benefício? Você vai conseguir conhecer e tratar a obesidade precocemente e aí evitar diversas comorbidades. Então, a gente não precisa fazer diagnóstico de obesidade quando a gente tem um score 9. Né, quando o paciente tem aquela obesidade mórbida que ele nem levanta para andar. Né? Então, a nossa ideia é a gente reconhecer precocemente a obesidade, tratar precocemente. Né? E aí, com isso, a gente vai evitar complicações como diabetes secundária à obesidade, que é muito comum em gato, osteoartrite, doenças cardíacas, né?
é muito importante, né, a gente poder orientar o tutor com segurança, e esse é um dos benefícios desse módulo, né, conseguir orientar adequadamente o tutor, então orientar com segurança e, consequentemente, vai melhorar a saúde e o bem-estar do animal a longo prazo, né. Isso, mais uma vez, fortalece a sua imagem como profissional completo e comprometido com a medicina preventiva, né? Preciso explicar para vocês também, olha, falamos sobre os módulos, né? Falamos sobre os módulos, vários módulos do curso Endocrinovet. Falamos aí sobre os benefícios, então você precisa focar nos benefícios, qual é o objetivo de cada curso, de cada módulo. E uma outra coisa bem interessante, um outro benefício para vocês é a comunidade Endocrinovet, né? Que é um ambiente para a gente conversar, para ter motivação aí, né? Então a gente vai estar sempre conversando, o grupo vai estar sempre conversando junto, né? Consistência, então a gente tem motivação, a gente tem consistência, a gente consegue nesse grupo tirar dúvidas, né? Discutir sobre as dúvidas dos casos clínicos com toda a turma. Então é um ambiente muito legal, a gente conversa bastante. Vocês que acompanharam os cursos aqui, né, o passo a passo, a gente, quem já está nos grupos, já discutiu bastante, a gente tem conversado bastante aí nesse grupo, né? E agora eu tenho que falar para vocês do super bônus. O que a gente tem aí de bônus? Olha lá, vou mostrar para vocês, se preparem. Então, além desses módulos todos, nosso curso Endocrinovet, eu tenho um super bônus para os primeiros inscritos, não é para todo mundo não. Os 10 primeiros que se inscreverem vão ganhar mais 2 cursos. Como lidar com o tutor. Então, os 10 primeiros vai ganhar 2 cursos, né? Um curso, 5 elementos da veterinária de sucesso, e como lidar com o tutor. Isso são para os 10 primeiros inscritos, vai ganhar os 2 cursos. E os outros 10, né? Então, os 10 primeiros ganham 2 cursos, os 10 seguintes vai ganhar um curso só, que é os 5 elementos da veterinária de sucesso. Então, os 10 primeiros ganham 2 cursos e os 10 seguintes vai ganhar um curso que é a veterinária de sucesso, 5 elementos da veterinária de sucesso. Eu vou explicar para vocês como é que eu cheguei qual as minhas dicas para você chegar onde eu cheguei, tá? Essa é o meu objetivo aí, né? Então, para os primeiros inscritos, a gente tem aí alguns bônus, né? Então, qual é o benefício aí, pessoal, de você que se inscrever entre os 20 primeiros, que aí você vai ganhar os 5 elementos da veterinária de sucesso. Lembra que eu falei para vocês, foquem no benefício, né? Então, nesse caso, você vai descobrir quais foram os 5 elementos mais importantes para o meu crescimento como médica veterinária, tá? E aquele pessoal que se inscrever entre os 10 primeiros, vai ganhar também como lidar com o tutor, que esse aqui é um grande desafio, uma grande dificuldade, né? Então, e aí nesse curso a gente tem aí as aulas de como conquistar a confiança do tutor, como explicar as doenças endócrinas sem assustar o tutor, como lidar com dúvidas, medos e resistência dos tutores, como manter o tutor engajado a longo prazo, né? E no final das contas, então, depois desse curso, né, desse módulo, qual que é o benefício? Saber se comunicar com clareza e empatia, né? Isso fortalece a confiança do tutor e facilita a adesão ao tratamento. Com isso, você também reduz, né? O benefício é você reduzir as resistências, né? Responde às dúvidas com segurança e evita, gente, abandonos por medo ou desinformação. Eu recebo com frequência pacientes que vieram ter uma segunda opinião porque eles não conseguiram ter segurança com o veterinário que estava atendendo. Às vezes o veterinário está fazendo tudo direitinho, mas o tutor não sentiu essa confiança. Então, esse módulo é bem importante de como lidar aí com o tutor.
E por fim, né, esse é um outro super bônus e por isso é só para os 3 primeiros inscritos, só para os 3 primeiros. É a consultoria particular com a Lê, né? Só para os 3 primeiros. Então, os 3 primeiros vão ganhar consultoria e mais os outros 2 cursos, os 2 cursos, tá? Então, para os 3 primeiros inscritos, tem essa consultoria. Como é que funciona a consultoria? É uma chamada de vídeo apenas entre você e eu. E aí, nessa consultoria, a gente vai fazer um alinhamento com as suas dificuldades, tentar te ajudar direcionando para o seu perfil como fazer, dicas, como seguir o passo a passo, orientações e ajuda e como estudar, uma coisa para você, né? Feito só para você, né? Nessa consultoria nós vamos gravar também para que você possa assistir depois, então não precisa se preocupar em anotar loucamente as minhas dicas, tá? Joia! E para isso, quanto vai custar, né? Quanto vai custar esse curso Endocrinovete? Aprenda a identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Quanto será que isso vai custar, Lê? Tô ansiosa para saber. Então, olha só. Antes de falar quanto isso vai custar, é importante que você entenda, né? O que você precisa entender? Que eu vou te ensinar as técnicas que eu aprendi com cursos que já me custaram aí, pessoal. Então, eu vou passar o montante, né? Tudo isso que eu estou trazendo para vocês, eu aprendi ao longo desses anos todos, né? Então foram muitos anos com vários cursos e é um compilado disso, tudo que eu aprendi de melhor de cada curso, eu vou trazer para vocês nesse curso, né? E esses cursos, se eu fosse pensar aí quanto que eu gastei ao longo da minha vida para me preparar da forma como eu me preparei, vocês têm ideia de quanto eu gastei na minha formação? Sim? Não? Então, aproximadamente 516 mil, um pouco mais que 516 mil. Esse é o valor que eu gastei para chegar até aqui, né? Mas, pessoal, fica tranquila, que o que eu vou te cobrar não chega nem perto disso, tá? Não vou Nossa, a Leta vai cobrar 516 mil, que foi tudo que ela investiu. Não, o que eu vou te cobrar não chega nem perto disso, tá? Mas o que eu preciso que você entenda? Se eu cobrasse 5 mil, então se eu gastei mais de 516 mil, então se eu te cobrasse 5 mil, pessoal, eu estaria cobrando barato. Ainda assim seria barato. Imagine, se eu gastei 500 mil, estou cobrando 5 mil de vocês, ainda assim seria barato. Mas calma aí, pessoal, calma. Eu ainda vou melhorar esse valor para você que me acompanhou aqui nessa jornada, né? No workshop Endocrinovete. Vou melhorar isso para vocês. Vamos lá. Calma. Fiquem comigo até o final, porque a gente pode negociar as coisas aí para vocês com a minha equipe, se vocês não tiverem, né, condições agora de realizar o curso, eu acho que dá para a gente melhorar. E deixa eu ver com a minha equipe o que dá para fazer, que eu tô vendo que o pessoal tá me mandando aqui. Olha, não, meu Deus, 5 mil, quero muito fazer, tô empolgada, 5 mil. Calma, o pessoal tá mandando aqui no grupo. Ai, que desespero, né? Dá para melhorar isso para você. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Então, para você ser um novo membro do curso Endocrinovete, você terá que pagar R$ 1.997.
Ficou melhor para vocês assim, ó? Então, eu investi mais de 500 mil. Pensei em cobrar 5 mil, mas 5 mil ainda não pagaria todo o meu esforço, tudo que eu investi, né? Então, ainda assim seria barato. Mas eu quero entregar esse conteúdo para o máximo de veterinários possíveis. Então, para vocês, um valor aí que seria interessante seria 1.997. Então, melhorei bastante, né? De 500 mil para 5 mil, de 5 mil, ó, para 1.997. Será que a minha equipe consegue melhorar um pouco mais isso para vocês? Equipe, vamos ver, será que a gente consegue melhorar isso para quem está nessa jornada comigo, nesse workshop Endocrinovet? Vamos ver. Olha, gente, vocês podem pagar isso, ó, parcelado no cartão. Quem quiser, quem puder pagar à vista e quiser pagar à vista, dá para pagar. Você pode acertar no Pix à vista ou parcelado no cartão. E o pessoal ainda tá me mandando mensagem, Ale, ainda assim tá difícil para mim. Mas, gente, eu quero que você consiga, né? Que você aprenda o passo a passo para identificar e tratar as endocrinopatias com confiança. Né? Você está nessa jornada comigo, você me acompanhou nas lives também, né? Você me acompanha sempre, você me segue, você curte, né? O que será que a gente consegue fazer, né? Olha só, esse valor de 1.997 que você pode pagar, né, à vista ou no cartão, é o valor que vai pagar quem? Esse valor você vai pagar se você deixar para se inscrever na próxima turma. Para essa turma, eu ainda consigo fazer uma coisa melhor ainda para vocês, para que eu possa ajudar vocês a identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Então, esse valor de 1.997 vai ser adiado só para a próxima turma. Para essa galera de agora, eu tenho aí uma proposta melhor, né? Lembra que eu disse que no início dessa live, no início dessa gravação, que eu tinha uma surpresa para você? Tá lembrado que eu falei que eu tenho uma surpresa? Falei, me acompanha até o final que eu tenho uma surpresa para você? Tá lembrando? Então, olha só, eu tenho uma missão, gente. Eu quero que o máximo de veterinários consigam atender endocrinopatias com total confiança. Eu tentei, né? Eu trouxe material para vocês no Instagram, no YouTube. A gente estava aqui num grupo do WhatsApp discutindo o caso clínico. Então, eu tenho essa missão. Eu quero que vocês aprendam o passo a passo para identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Eu quero levar esse meu método para o maior número de veterinários possível. Então, pessoal, por isso, ao invés de 1.997, esse valor eu vou deixar só para a próxima turma. Para agora, eu vou melhorar esse valor para você que está aqui acompanhando o nosso workshop Endocrinovet. Então, para você ter acesso ao passo a passo para identificar e tratar endocrinopatias com total confiança, você assistiu os módulos aí de diabetes mellitus em cães e gatos, cetoacidose, síndrome de Cushing, hipoadreno, hipotireoidismo, síndrome de Cushing em felinos, obesidade. Então, o que eu vou fazer por vocês? Olha só, você terá que pagar, então, essa turma exclusivamente, para a próxima turma, eu já não consigo manter essa condição, apenas 12 vezes de R$ 98,98. 12 vezes de 98,98 para o pessoal que for pagar no Pix à vista aí, né? 957 à vista. 12 vezes de 98,98, né? E olha só, o risco é todo meu. 7 dias de garantia incondicional. Que é isso? Garantia incondicional, né? Como assim esse risco é todo seu ali, né? Então, olha só, se por qualquer motivo você achar que não faz sentido para você,
É só você apertar um botão lá na plataforma daqui, o Wi-Fi, que você vai receber todo o seu dinheiro de volta. Não tem burocracia, não. Na própria plataforma onde você comprou o curso, se até 7 dias você falar, Alessandra, não é isso, eu comprei na empolgação, mas eu não acho que não é isso que eu quero, não, tal. Você clica lá no botão e a sua inscrição é cancelada e você recebe todo o seu dinheiro de volta, tá? Além disso, pessoal, a gente tem uma garantia condicional, uma segunda garantia. Como que funciona essa garantia condicional? É a garantia 90-90-500. Então, se você seguir o cronograma de estudos, de treinamento por 90 dias, se você depois desses 90 dias não sentir, né, não sentir facilidade, eu garanto que vai estar mais fácil para você identificar e tratar as endocrinopatias. Então, depois de 90 dias, mesmo você seguindo a risca, você não se sentir mais confiante, não sentir mais facilidade, nós faremos então, você vai me avisar, a gente faz uma chamada de vídeo para montar um plano de ação para os próximos 90 dias. Então, Alessandra, tô desanimada, não tô conseguindo aprender, tá com dificuldade, não senti melhora. Então, aí a gente vai marcar um horário para você me passar quais são as suas dificuldades. Eu vou montar um plano de ação para você para os próximos 90 dias. E se mesmo assim, né, você depois dos 90 dias, você não se desenvolveu com as endocrinopatias, eu te devolvo todo o seu dinheiro, né, todinho, e ainda dou mais R$ 500 porque você perdeu seu tempo tentando fazer isso dar certo e não deu certo. Então, eu vou dar uns 500 a mais por você fazer, né, por ter feito, você perdeu o seu tempo aí. Então, aí é a garantia condicional 90-90-500. São 90 dias você seguindo, não deu certo, você quer desistir, a gente marca um horário, eu organizo um plano de ação. Se você seguir esse plano de ação por mais 90 dias e não der certo, a gente devolve seu dinheiro e mais R$ 500. Então, essa é a nossa garantia condicional 90-90-500, tá? E aí devem aparecer algumas dúvidas comuns aí, né? Para quem serve o curso? Será que o curso serve para graduandos? Serve para recém-formados? Sim, mesmo que você seja recém-formado ou ainda que esteja na graduação, isso serve para você. Outra dúvida, será que serve para quem já tem especialização? Sim, é muito importante se atualizar com relação às endocrinopatias para melhorar o seu atendimento, independentemente da sua especialidade. Justamente porque a endócrino se relaciona com todas as especialidades, né? E se eu não gostar, né? Se eu não gostar, se você não gostar, você tem 7 dias de garantia, a garantia condicional, né? E até quando eu tenho acesso, né? Gente, o acesso é anual. Você vai ter acesso a esse material por 1 ano, né? Como é que eu posso pagar? De novo, você pode pagar no Pix à vista ou parcelado no cartão, né? Dúvidas? Eu posso tirar dúvidas pelo WhatsApp? Sim, eu vou tirar suas dúvidas pelo WhatsApp e a equipe vai te ajudar com relação à parte de plataforma, pagamento, né? Então, dúvidas técnicas sobre endocrinologia, eu vou te ajudar, eu vou ajudar você com essas dúvidas, né? E a equipe vai te ajudar com relação à parte de plataforma, pagamento, essa coisa toda, né? E aí, gente, olha só que legal, uma dúvida. Quanto tempo para aprender a tratar endocrinopatias, identificar e tratar endocrinopatias com segurança, gente? Estatisticamente, em média, são aí 3 meses você assistindo às aulas, seguindo, para você aprender a identificar e tratar as endocrinopatias com segurança, né? E aí, gente, tem outras dúvidas aí. Mas, Ale, eu acho que eu não vou fazer dessa vez o curso, porque eu não tenho tempo para estudar. Gente, é justamente por isso que você tem que fazer um curso. Lembra que eu contei a minha história, que foram muito tempo que eu tive que estudar, né? E agora eu tenho um método. Então, é justamente porque você tem pouco tempo para estudar que você precisa de um cronograma de estudos.
uma coisa organizada estrategicamente, com uma cronologia que faça sentido, né? E que foi organizado para você aprender, identificar e tratar as endocrinopatias sem perder tempo com dicas fora de ordem como estão na internet, né? Então, é justamente porque você tem pouco tempo para estudar que precisa do treinamento Endocrinovet, né? Tem que ser efetivo, o seu tempo de estudo tem que dar frutos. Você precisa de um treinamento, de uma ferramenta que funcione, que é o nosso treinamento Endocrinovet. Qual é o horário das aulas? Fica tranquilo quanto a isso, tá? As aulas são à noite, mas se você não puder assistir a gravação, né? Então você pode à noite, você vai assistir as aulas, a gravação das aulas, na verdade, né? E depois você assiste na plataforma quantas vezes você quiser, né? Se você, pessoal, ainda tem dúvida ou se você tem receio, né? Coloca aqui no chat que já vou te ajudar. Manda aqui no chat qual é a sua dúvida, qual é o seu receio. Eu quero te ajudar, né? E aí, feito isso, pessoal, vocês têm aí 3 opções, né? Você pode fingir que não descobriu essa oportunidade para aprender a identificar e tratar endocrinopatias e continuar passando perrengue com endócrino, né? Você pode tentar aprender sozinha e acabar desistindo no meio do caminho, né? Porque não tem um norte, não tem um suporte, não tem um ambiente apropriado, e aí você vai continuar achando que endocrinologia é um bicho de 7 cabeças, né? Então, pessoal, agarre essa oportunidade e aprenda a identificar e tratar endocrinopatias para você poder atender com confiança esses pacientes, né? Então, a gente só tem aí 3 opções, né? Você pode fingir que você não tem essa oportunidade e continuar passando perrengue, pode tentar fazer isso sozinho, né? Ou você pode agarrar essa oportunidade e aprender, enfim, a identificar e tratar as endocrinopatias para você atender com total confiança, né? Olha só, vamos lá. As inscrições abrem na segunda-feira às 8 da manhã. Então, o carrinho abre, então as inscrições começam só na segunda-feira às 8 da manhã. 12 vezes de 98,98, vários módulos aqui do nosso curso Endocrinovet ou 957 à vista, tá? Olha só, dá uma olhadinha em como você vai fazer a inscrição segunda-feira, né? Você vai receber um link oficial da inscrição no grupo do evento, tá? Quando você tocar no link, vai abrir essa página de inscrição, né? Coloca seu nome, e-mail, CPF, telefone e forma de pagamento com os seus dados, tá? Clica lá no pagar agora. Então, aperta esse botão e garanta aí sua vaga com todos os bônus, né? Então, os 20 primeiros têm os bônus, né? Então, é assim que você vai garantir sua vaga no curso Endocrinovet. Lembrando aí do super bônus, para os 10 primeiros vai ganhar mais 2 outros cursos. Os 3 primeiros inscritos, uma consultoria particular, com chamada de vídeo, só eu e você. A gente vai alinhar suas dificuldades, eu vou te ajudar aí com o seu perfil, né? Com o seu perfil, entender como é o seu perfil e te ajudar a direcionar melhor o seu plano de estudo. E olha só, como vocês estão aqui comigo hoje, então na segunda-feira às 8 da manhã começam as inscrições e tem o super bônus para os 20 primeiros. Mas eu quero que você, que está nessa jornada comigo no workshop Endocrinovet, consiga o super bônus. Então, para ajudar você a garantir, né, o super bônus, garantir uma das primeiras vagas com super bônus, o que eu vou fazer para você que está aqui comigo? Né?
Eu criei um grupo prioritário onde o link da inscrição será mandado 1 hora antes que todos os outros grupos. Então, às 8 da manhã, abre a inscrição. Mas aqui tem um grupo prioritário, né, o pessoal que está seguindo a gente aqui na jornada, que eu vou liberar a inscrição às 7 da manhã. Então, o grupo prioritário que está na nossa, né, que está no nosso grupo, que seguiu a nossa jornada, vai receber o link da inscrição 1 hora antes que todo mundo. Então, é a chance de você garantir. Então, para as outras pessoas, o carrinho vai ser aberto, as inscrições vão ser abertas às 8. E para você que está participando desse workshop aqui, vocês vão fazer parte desse grupo prioritário que vão receber o link 1 hora antes, vão receber às 7. Assim aumenta a chance de vocês garantirem aí o super bônus, tá? Para entrar nesse grupo prioritário, né, do super bônus, 1 hora, uma chance maior de conseguir o super bônus, para vocês receberem o link de inscrição 1 hora antes, toque nesse botão aqui ao lado, né? E aí, para você que ficou até aqui, vou te revelar a senha do certificado. Vamos lá. Qual que é a senha do certificado? Então, vamos lá. Entra, então, aqui, suspense, né, gente? Para entrar no grupo prioritário, toque nesse botão ao lado. Para garantir o certificado, vou revelar a senha. Comprometimento, né, pessoal? É a palavra mágica, é a senha do nosso certificado, comprometimento. Então, o certificado vai ser liberado no grupo quinta-feira da semana que vem e a senha para receber o certificado é a palavra comprometimento, né? Então, não se esqueçam que as inscrições abrem às 7 para quem estiver no grupo prioritário, né? Toca no botão ao lado para entrar no grupo prioritário. Não vai perder essa oportunidade, hein, pessoal? E para finalizar, agora eu vou te passar uma lição de casa com duas tarefas. Vamos lá. Primeira tarefa, responda as perguntas nos comentários. Você acredita que com um passo a passo vai aprender a atender endocrinopatias com total confiança? Ficou alguma dúvida sobre como funciona o curso Endocrinovete? Tem algum receio que está te deixando em cima do muro com relação à inscrição de segunda-feira? Segunda tarefa, pessoal. Clica no botão ao lado para entrar na comunidade do evento e mande uma foto do seu resumo dessa aula. Te vejo no próximo vídeo. Qual que é o próximo vídeo? Olha só, o caminho definitivo para tratar as endocrinopatias. Esse vídeo será liberado domingo às 7 horas da manhã, o caminho definitivo para tratar as endocrinopatias. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!